Pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula vai ser sobre óptica, tá certo? Óptica, alguns conceitos, tá? Então, vamos trabalhar óptica, óptica geométrica, suas aplicações, meios de propagação, princípios de propagação. Então, esse é um pouco um resuminho do que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é óptica? A óptica é um estudo associado à luz, tá bom? Então, óptica é a parte da física responsável pelos fenômenos que estão associados à luz, tá certo? Na antiguidade, eles tinham um conhecimento bem limitado, mas que fazia todo sentido. Alguns utilizavam vidros para fazer suas fogueiras, né? Colocavam contra o sol, tinha concentração de energia naquele momento. Os raios luminosos vinham de uma maneira paralela e convergiam para poder ter aquele foco de luz, para poder causar foco de energia, para poder gerar o fogo, né? E tinha diversas histórias. Algumas histórias, como nós sabemos, a luz é uma onda eletromagnética. Então, existem alguns conceitos de que para eu poder enxergar vocês, quando eu acordava, quando eu abria meus olhos, saíam raios de luz nos meus olhos, e eu conseguia enxergar todos. Essas foram uma das histórias que foram surgindo antes de saber sobre a luz. Nós sabemos hoje que a luz é uma onda eletromagnética, tá? Não precisa de biomaterial para se propagar e que ela vem de forma pontual, atinge meu corpo, e meu corpo reflete em todas as direções, e aí que eu consigo ver vocês de maneira 3D. O grande salto no estudo da óptica ocorreu no século XVI, quando Galileu Galilei apresentou o primeiro telescópio. Então, Galileu Galilei observou o microscópio, a partir daí começou a fazer modificações para que esse microscópio, como o nome já diz, micro, é para observar coisas pequenas, acabou modificando para ser uma coisa mais macro e mais distante. Então, apresentou o seu telescópio. Então, esse foi um estudo que vinha desde a época do Nicolau Copérnico, né? Quando ele deu a teoria, lançou a teoria heliocentrista de que o Sol seria o centro do universo. Então, Galileu Galilei já começou a fazer montar propostas, formular teorias e buscar provas de que a teoria de Nicolau Copérnico estava correta. Então, o salto que a questão da gravitação universal deu foi justamente por conta desse feito que nós utilizamos no conteúdo de óptica, que foi o telescópio. Então, em 1609, os Néo Descartes chegou com a lei da refração. O trabalho mais importante dessa época foi a medição da velocidade da luz, né? Que o valor encontrado foi 3,08 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo, obtido por Bradley em 1728. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre a óptica foi Huygens, que em 1678 apresentou a hipótese de que a luz seria uma onda. Nós já sabemos que luz é uma onda, já no conteúdo de ondulatória, a gente vê ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Nós sabemos que a luz é uma onda eletromagnética. Outro cientista importante para o desenvolvimento dessa teoria foi Foucault, que descobriu que a velocidade da luz era maior no ar do que na água. Aí a gente pode passar um pequeno exemplo para vocês. Vou tentar pegar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, gente, desculpa. Bora lá. Eu tenho aqui esse becker com água. Se eu colocar, vamos ver se funciona com esse daqui. Pronto, funcionou. Vejam, a velocidade da luz no ar, ela, em outros materiais, ela é diferente. Por exemplo, aqui eu tenho um becker com água. Se eu colocar esse pincel dentro, olha a diferença. A diferença dele. Isso aqui é uma refração. A diferença, parece que ele é até maior. Através desses estudos, ele pôde provar a diferença na velocidade da luz em determinados meios. No ar é diferente, em outros materiais a velocidade tende a ser outra. Através desse estudo, desse exemplo até que eu dei para vocês, foi provado isso. Então vamos lá.
A teoria de que a luz comportava-se apenas como uma onda eletromagnética foi questionada no final do século XIX. Isso porque não era suficiente para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein utilizou a teoria de Planck para mostrar que a luz era formada por pequenos pacotes de energia, que são os fótons. A partir dessa teoria, Arthur Compton demonstrou que quando um fóton e um elétron colidem, ambos comportam-se como uma matéria. A partir de então, a luz passou a ser considerada tanto uma onda quanto uma partícula, dependendo do fenômeno estudado. Essa teoria é denominada natureza dual da luz, tá? Então, a natureza dual da luz diz que a luz pode se comportar tanto como onda como partícula. O estudo da óptica geométrica ele pode ser dividido de duas maneiras. Ele pode ser dividido na óptica física e a óptica geométrica. Tá? O que é que estuda a óptica geométrica? A óptica geométrica, gente, é a parte da óptica que estuda as propagações da luz por meio dos raios de luz. Os fenômenos que essa área abrange são propagação retilínea da luz, reflexão e refração da luz, e espelhos e lentes. É uma ramificação da óptica que é bem extensa. O próximo é a óptica física. O que a óptica física estuda? Estuda os comportamentos ondulatórios da luz. Os fenômenos estudados por essa área são emissão, composição, absorção, polarização, interferência e difração da luz. Tá? A óptica é uma parte da física e está muito presente no nosso dia a dia. A luz, né, gente? A luz é meios de propagação de luz, como a gente vai ver daqui a pouco, ela realmente é muito presente na nossa vida, em alguns instrumentos, tá? Alguns equipamentos que nós utilizamos. Meios de propagação da luz. Existem 3 tipos de meios de propagação da luz: o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco, tá? Sabemos que quando uma fonte de luz extensa ou pontual emite um feixe de luz, a luz passa a se propagar com uma velocidade de 300.000 km por segundo no vácuo. Tá? Como a gente viu anteriormente, no vácuo, a velocidade da luz no vácuo é diferente em outros meios. Não somente no vácuo, mas a luz também tem a capacidade de se propagar em outros meios. Porém, aquela ressalva anterior, que com outra velocidade. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro meio transparente. Esse texto aí nada mais é que, no meio transparente, os raios de luz, eles podem penetrar por aquele material. Um vidro. Essa caixinha bem aqui, ela é transparente. Ou seja, a luz está passando por esse material e eu estou conseguindo enxergar tudo que está aqui dentro. Eu sei até a cor das coisas que estão aqui dentro. Então é um meio transparente. Por quê? Porque a luz passa por esse material e me permite, passa com facilidade, né, por esse material que é transparente, que é o meio transparente, e me permite observar tudo que está aqui dentro. Certo? O outro, meio translúcido. Deixa eu ver se eu encontro aqui algo para exemplificar o meio translúcido. O meio translúcido é como se fosse um vidro fumê, gente. Um vidro fumê, onde eu não vou conseguir enxergar com tanta facilidade o que tem após, o que tem depois desse ambiente. Então, o meio dito translúcido é quando a propagação da luz ocorre de forma irregular, ou seja, os raios de luz não atravessam com tanta facilidade. Vamos pegar aqui essa máscara. Lembrando que essa máscara aqui, eu não estou nesse período de pandemia, essas máscaras aqui, tá? São descartáveis. Usa durante umas 2, 3 horas, depois descarta. Que é só um exemplo, e eu não vou usar ela depois. Por exemplo, esse aqui, eu não posso nem dizer que esse aqui é translúcido, gente. Tem que ter outro material para colocar aqui para vocês. Pronto, tá aí, ó. Meio translúcido. Nesse tipo de meio translúcido, algumas características que dá para ver agora não podem ser vistas. Eu consigo ver eu dando tchau e tudo. Por exemplo, o fumê é o meio translúcido. Eu consigo ver que tem uma pessoa dentro do carro, mas eu não consigo ver as características dessa pessoa. Tá bom? Não consigo ver as características dessa pessoa. Isso é o meu translúcido. Eu consigo ver o semblante, mas eu não consigo ver características, como a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. O transparente eu consigo, porque os raios passam com facilidade. O translúcido não consigo,
porque os raios passam com uma certa dificuldade, tá? Próximo. Meio opaco é o meio óptico que não permite a propagação da luz. Por exemplo, madeira, placa metálica, tijolo, eu sou meio opaco. A luz não vai atravessar meu corpo, porque eu não sou meio transparente, tá bom? A luz não vai atravessar meu corpo porque eu não sou meio transparente. Então, opaco é aquele que eu não consigo, a luz não passa com facilidade, na verdade ela não atravessa esse meio. O que pode acontecer? A luz também pode ser considerada uma liberação de energia. Liberação de energia que pode ser em forma de luz ou por forma de calor. Então, por exemplo, você está num quarto que meio-dia, seu quarto está muito exposto ao sol, óbvio que os raios de sol não vão atravessar a parede do seu quarto, que é feito de tijolo é opaco, mas ele vai absorver aquela energia, que é o calor, né? Então tá aí. Esse primeiro aqui, gente, é o meio transparente. Esse daqui é o meio translúcido e esse é o meio opaco. Caso não tenha ficado entendido o opaco, porque eu passei muito tempo procurando um material para exemplificar aqui, mas deu certo, tá? Então, ó, meio transparente, esse primeiro, meio translúcido, esse segundo, e meio opaco, este terceiro. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, certo? Próximo, princípios da óptica geométrica. A luz, durante sua propagação, obedece a alguma série de leis ou de princípios que foram descobertos até de forma empírica, como está dizendo o texto, por conta de observações. A primeira, ó, o primeiro princípio que eu vou apresentar para vocês é o princípio da independência dos raios luminosos. O que diz o princípio da independência dos raios luminosos, para ficar bem tranquilo para vocês, gente? Deixa eu só deixar bem aqui, para ficar bem tranquilo para vocês. O princípio da independência dos raios luminosos diz que os raios são independentes. Por exemplo, eu tenho bem aqui um pincel azul, preto e um pincel vermelho. Digamos que sejam feixes de luz. Esse aqui seja um feixe azul e esse daqui seja um feixe vermelho. Se eu cruzar os dois, será que esse vermelho, quando passar do cruzamento, vai ficar preto? E esse preto, quando passar do vermelho, vai ficar vermelho? Não, porque os raios são independentes, tá? Quando os raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente. Um raio interfere na trajetória do outro. Outro princípio que eu vou apresentar para vocês é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, onde o princípio da reversibilidade dos raios luminosos diz que a trajetória seguida por um raio de luz, no sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Isso acontece quando um espelho, por exemplo, um espelho, meu reflexo, a pessoa que está atrás daquele espelho não vai ver, mas a pessoa que está atrás de mim pode ver meu reflexo, que a luz vai passar, vai seguir para o espelho, vai ser refletida e vai voltar. Quando vocês têm malha, né? Não é meu caso, porque eu estou um pouquinho acima do peso. Mas quem está na academia tem um espelho enorme lá, aquele espelhozão, aí você consegue observar todos, porque o raio de luz está batendo lá, um reflexo aí reflete, eu consigo ver todos. Que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E o outro princípio é o da propagação retilínea dos raios luminosos, que nada mais é que a luz não faz curva. A não ser alguns experimentos, muitos experimentos que usam água, mas é algo por conta da mapear, não sei que palavra por conta da flexibilidade da água. Tem um experimento aí que é o experimento a luz que faz curva, mas não tem muito a ver com esse princípio, porque nesse princípio relacionado apenas à luz, sem nenhum outro fator, luz não faz curva, ela segue em linha reta. Porque se fosse por isso, eu nunca haveria sombra, a luz iria passar por mim e eu bater lá atrás. E nunca existiria curva. Curva não, desculpa, sombra. Tá? Então, gente, nossa aula foi essa daqui. Qualquer dúvida pode voltar, tá? Dá uma pausa, continua,
faz anotações e valeu.